Biografia de Isobel Kuhn. Capítulo 2. Uma agnóstica. Era 1915 e Isobel Miller, de 14 anos, estava nas docas, seus longos cabelos castanhos flutuando ao vento. Era um dia típico de verão em Vancouver, na Colômbia Britânica. E ela estava feliz por ter trazido uma jaqueta leve consigo. Ela estava no cais para se despedir de 2 missionários, o Dr. Isaac Page e sua esposa. Eles iriam retornar pelo vasto Oceano Pacífico para continuar seu trabalho na China. Os Pages não eram de forma alguma os únicos missionários dos quais Isobel se despedira nos 3 anos em que vivera na costa oeste do Canadá. Seu pai, Samuel Miller, apesar de não ser um ministro, estava envolvido com a pregação do Evangelho. E sua mãe, Alice, era presidente da Sociedade Feminina Missionária da Igreja Presbiteriana no Canadá. Como resultado disso, os missionários frequentemente ficavam na casa da família, indo ouvindo do campo missionário. No passado parecer emocionante e dramático ouvir as histórias que os missionários contavam, enquanto ela tocava as cestinhas e os lenços de cabelo que eles presenteavam à sua mãe como forma de agradecimento. No entanto, agora Belly achava tudo aquilo um pouco cansativo. Ela se perguntava o que realmente motivava as pessoas a abandonar suas casas e tudo mais, e se aventurar por todo o mundo para enfrentar uma vida de dificuldades, além dos perigos, privações e às vezes até a própria morte. Finalmente, o sonido profundo da buzina do navio, o sinal para os demais passageiros embarcarem porque eles iriam partir, invadiu os pensamentos de Belly. Então ela sentiu a mão do Dr. Page cutucar delicadamente seu ombro. Isobel, ele disse sorrindo para ela, vou orar para que Deus a envie à China como missionária. O coração de Belly pareceu parar enquanto ela escondia sua surpresa. Ela pensou, que maldade, não tenho intenção de ir a lugar nenhum como missionária. Ela quis responder, no entanto manteve seus pensamentos para si mesma. Belly achava que era mais fácil assim. Toda a sua família era religiosa demais para seu gosto. Seu avô Miller era um ministro presbiteriano que abrira um lar para as viúvas e os órfãos dos marinheiros na Inglaterra antes de emigrar com sua jovem família para o leste do Canadá. Seus pais estavam sempre fazendo alguma coisa para a igreja presbiteriana ou para algum outro grupo de benfeitores. Até recentemente, Belly e seu irmão mais velho, Murray, tinham que acompanhar seus pais até o salão da missão de resgate nas favelas, onde seu pai pregava para os inquilinos e sua mãe tocava piano enquanto Belly e Murray cantavam hinos evangélicos. As atividades da família haviam parado agora que Murray, 3 anos mais velho que Belly, começara a se preparar para embarcar com a Força Expedicionária Canadense para lutar ao lado de soldados britânicos e franceses contra os alemães na Grande Guerra da Europa. Alice Miller voltara então sua atenção para fazer de Belly uma jovem socialmente adequada. A mãe de Belly a surpreendeu quando a escreveu para ter aulas de oratórias e dança, contudo Belly não reclamou. Elas eram muito mais divertidas do que ir cantar hinos cristãos na missão de resgate. E por qualquer que fosse o motivo, sua mãe achou que aquele era o próximo passo para Belly. Em casa, mais tarde naquela noite, Belly tentou orar. Ela estava acostumada a orar quase todas as noites antes de ir para a cama, mas naquela noite, nenhuma oração veio à sua mente. Ela pensou no Dr. Page, pensou também na sua esposa no navio. Eles provavelmente deveriam estar completamente enjoados naquele momento, e ela se perguntou por que eles faziam tanto esforço para ir ao exterior como missionários. Que diferença realmente fazia se um bando de camponeses chineses em alguma aldeia de nome impronunciável ouvira falar de Jesus ou não? Aquela era uma pergunta na qual Belly não perdeu muito tempo pensando depois daquele dia. A vida para ela ficou simplesmente muito ocupada por outras coisas. Seu irmão Murray finalmente partira para lutar no fronte de batalha na França. Belly poderia dizer que se despedir de Murray quase partira o coração de sua mãe. Depois que seu irmão saiu, seu pai contou a Belly algo que ela nunca soubera antes. Antes de seus pais se casarem, a mãe de Belly havia sido uma aluna promissora no Conservatório de Música de Toronto. Ela era uma pessoa muito sensível.
No período de 1 ano, os negócios de seu pai entraram em colapso e logo em seguida ele morrera de forma repentina. Outra tragédia também ocorreu depois daquilo. Fred, seu irmão, morrera de tuberculose. Juntas, as duas mortes fizeram com que a mãe de Belle sofresse um colapso nervoso, do qual ela ainda estava se recuperando na época em que se casara. Precisamos tomar cuidado para não sobrecarregar demais sua mãe, concluiu o pai de Belle com sinceridade. Se algo acontecesse com Murray, não sei o que ela fará. Ela fez todos os esforços possíveis para criar bem vocês dois. Belle sorriu com tristeza. Como a única filha em casa, ela tinha o duplo fardo de tentar ser perfeita, bem como de distrair a mãe durante a ausência do irmão. As semanas e meses se passaram com cartas ocasionais chegando de Murray, que estava lutando na França. Cada carta falava sobre a lama na qual os soldados tinham que se arrastar ou sobre a falta de carne ou café para comer e beber. Embora as cartas não fossem alegres, cada uma trazia alívio à família Miller, pois por meio delas eles descobriram que Murray ainda estava vivo. Enquanto o irmão estava lutando fora, Belle dedicou-se a seus trabalhos escolares. Era uma aluna com excepcional formação, que se destacava em quase tudo o que fazia. Ela tocava piano e violão, costurava com habilidade muitos de seus próprios vestidos. Era a melhor dançarina de sua classe de dança, ganhara o prêmio de oratória da escola e surpreendentemente conquistara o primeiro lugar por seu desempenho acadêmico em toda a província da Colômbia Britânica. Por essa honra, ela recebeu uma medalha especial do governo geral do Canadá. Belle percebeu que seus pais estavam muito orgulhosos de suas várias honrarias, e sua mãe começou a falar sobre Belle casar bem. Embora parecesse concordar com toda aquela conversa, Belle não deixava seus pais saberem dos seus planos para o futuro. Mas ela tinha ideias bem definidas. Ela planejava frequentar a Universidade da Colômbia Britânica e depois se tornar uma professora universitária. Havia uma matéria que ela amava mais do que qualquer outra coisa: inglês. E ela sabia que poderia passar a vida toda feliz estudando e ensinando literatura inglesa para os alunos. Durante os anos restantes do ensino médio, Belle secretamente perseguiu seu objetivo de frequentar a universidade. Como esperado, ela se formou com facilidade e depois se preparou para a transição a fim de finalmente ser uma estudante universitária. Enquanto guardava suas recordações do ensino médio em preparação para a faculdade, Belle encontrou um livro de formatura que havia esquecido. Ela folheou as páginas do livro até chegar à escrita cursiva característica da avó, que dizia: "Uma vida nobre não é uma chama de súbita glória conquistada, mas apenas uma soma de dias em que um bom trabalho foi feito." Belle encolheu os ombros enquanto lia aquelas palavras. Ela ainda sentia falta da avó que morava em Toronto, onde Belle havia nascido, mas achava que a avó estava 100% errada sobre a citação. Ela não conseguia mais pensar em nada mais monótono do que somar dias de bom trabalho. Absolutamente não. Ela estava indo para a universidade e prometeu a si mesma que iria se divertir muito enquanto estivesse lá. Desde o primeiro dia em que entrou na instituição, Belle, na época com 16 anos, amou a agitação da vida no campus. A universidade ficava localizada a uma curta distância da casa dos Millers, e Belle podia frequentá-la enquanto ainda morava em sua própria casa. Em seu primeiro dia de faculdade, Belle manteve a cabeça erguida, determinada a espremer cada grama de prazer dos 4 anos de estudo até obter o diploma. Era agosto de 1918. A Grande Guerra estava terminando. Murray estava voltando para casa, e todos, ao que parecia, estavam de bom humor. Durante sua primeira semana na Universidade da Colômbia Britânica, Belle tomou uma decisão que afetaria todo o seu tempo na universidade. O chefe do departamento de inglês estava lecionando para os cerca de 100 estudantes de seu curso de literatura inglesa para os calouros. No decorrer da palestra, ele comentou sem rodeios: "É claro que ninguém nesta era iluminada acredita mais nos mitos de Gênesis." O homem parou por um momento enquanto Belle ouvira atentamente. "Talvez eu devesse ter perguntado antes de ser tão dogmático", acrescentou ele. E então ele perguntou com naturalidade: "Existe alguém aqui que acredita que existe um céu e um inferno? Ou que acredita que a história de Gênesis é verdadeira? Por favor, levante a mão."
Belle imediatamente levantou a mão e olhou em volta. Ela queria ver quem mais ali acreditava. Vendo que apenas uma outra moça levantara a mão, ela foi tomada de vergonha. E mais ainda quando o homem respondeu: "Bom, vocês acreditam nisso porque sua mãe e seu pai lhes ensinaram assim." Com isso, ele prosseguiu com sua palestra. Enquanto Belle voltava para casa naquela noite, ela pensou no que havia acontecido na aula de literatura inglesa. Ela estaria errada e o professor certo, porque ela acreditava no céu e no inferno, e o relato da criação em Gênesis era realmente verdadeiro? Enquanto refletia sobre essas questões, Belle chegou à conclusão de que talvez o homem estivesse certo. Desde suas primeiras lembranças, os pais lhe ensinaram a acreditar naquelas coisas. Mas será que simplesmente acreditar em algo, só porque seus pais haviam lhe dito, era uma base suficientemente boa para construir sua vida no mundo moderno? Obviamente, ela tinha visto muitas respostas surpreendentes à oração em sua família. Contudo, aquelas respostas realmente provavam que Deus existia? Afinal, ela havia aprendido em sua aula de psicologia que a mente poderia exercer um efeito poderoso sobre a matéria. Será que aquilo que ela achava que eram respostas às orações, na verdade não passava de coincidências? Ou talvez aqueles que oravam tivessem sem querer respondido às suas próprias orações. A mente de Belle estava borbulhando com vários pensamentos enquanto ela vasculhava suas perguntas e as possíveis respostas. Antes de chegar em casa naquela noite, ela decidiu que a partir daquele momento seria agnóstica. Escolheu aquela posição em vez do ateísmo, porque não estava totalmente convencida de que Deus não existia. Talvez, ela decidiu, ele estivesse lá em cima em algum lugar, mas simplesmente não estava interessado no que acontecia com a humanidade. Belle não via mais nenhum motivo para ir com os pais à igreja aos domingos, ou para ler a Bíblia todas as manhãs. Ela poderia, aos sábados à noite, ficar nas festas até bem mais tarde, e usar o tempo da leitura da Bíblia para estudar. Belle viu que seus pais não ficaram felizes com sua decisão de parar de frequentar a igreja, mas também não tentaram forçá-la a ir com eles todos os domingos. Seu primeiro ano na Universidade da Colômbia Britânica foi tudo o que Belle esperava que fosse. Ela achava fácil manter boas notas e ainda tinha tempo para ir às festas e participar do grupo de teatro da faculdade. De fato, Belle fez tantos novos amigos durante seu primeiro ano na faculdade que no segundo ano foi eleita secretária do Conselho Estudantil, um feito inédito para um estudante do segundo ano. Melhor ainda, durante o segundo ano na universidade, Belle se apaixonou. O objeto de seu afeto chamava-se Ben, um soldado que havia retornado da Grande Guerra. Ben era tudo o que Belle e sua mãe esperavam. Ele era alto e atlético, um jogador importante no time de basquete. Também era carismático e charmoso, não levava nada muito a sério. Ele gostava de dançar e se divertir. Nos 2 anos seguintes, enquanto continuavam seus estudos universitários, Belle e Ben se tornaram inseparáveis. Eles ficaram noivos de forma não oficial, e os pais de Belle deram as boas-vindas a Ben na família. E então Belle recebeu um golpe amargo. Certo dia, durante seu último ano na universidade, Belle estava caminhando em direção à biblioteca com sua amiga. Enquanto caminhavam, sua amiga Cora falou: "Acho que alguém tem que lhe contar o que está acontecendo. Sinto muito que seja eu que tenha que lhe dizer." Belle parou e esperou para ouvir o que a amiga tinha a dizer. "O que poderia ser tão ruim assim?" Cora continuou. "Lembra quando você estava doente e Ben perguntou se poderia levar sua amiga ao baile da fraternidade?" Belle assentiu. "Odeio lhe dizer isso, mas esse não foi o fim. Muitas pessoas têm visto Ben e ela juntos desde então. Muitas pessoas, exceto eu," pensou Belle consigo mesma. Depois de murmurar algo em forma de agradecimento, ela se afastou buscando ficar só. Uma confusão de pensamentos inundava a mente de Belle enquanto ela caminhava sozinha. Certamente Ben não estaria vendo outra mulher pelas suas costas, e certamente não alguém no campus. Como isso seria possível? Eles deveriam se casar dentro de 1 ano. Belle não conseguia acreditar. No entanto, não conseguia pensar em nenhum motivo para sua amiga mentir para ela.
Então decidiu confrontar Ben de forma direta e ver se havia algum tipo de mal-entendido em tudo isso. No dia seguinte, Belly encontrou Ben do lado de fora da entrada da universidade. Dirigiu-se até ele e disse de forma abrupta: "Alguém me disse que tem visto você com outra pessoa ultimamente. Isso é verdade?" Ben pareceu ficar surpreendido. Seus lábios se abriram em um sorriso e sua voz tornou-se suave. "Ora, Belly, você é tão bobinha. Você acha mesmo que depois que nos casarmos eu não vou sair com outra mulher se quiser?" Belly sentiu como se seu coração tivesse parado por um momento com a resposta dele. Então, com uma voz trêmula, ela disse: "Então é aqui que nos separamos. Adeus, Ben." Belly se esforçou para medir seus passos e se mover em um ritmo constante enquanto se afastava, pelo menos até ficar fora do campo de visão dele. Depois ela parou e começou a chorar. Enquanto ondas de humilhação a envolvia, ela refletia sobre o que deveria fazer naquele momento. Será que todos no campo, exceto ela, sabia que o seu namorado era um mulherengo? Todos os seus sonhos, todas as suas esperanças estavam entrelaçados a seu futuro casamento com Ben. E agora tudo estava destruído. Casar-se com Ben estava fora de cogitação.